1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso 43. Toda a igreja achou? Amém? Então esbravejou Golias a Davi: sou por acaso um cão, para que venhas ter comigo com um pedaço de madeira? E o filisteu amaldiçoou Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem cá, e darei a tua carne às aves do céu e às feras do campo. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espada, lança e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará em minhas mãos. Eu te ferirei e te deceparei a cabeça, e darei o teu corpo e os cadáveres do teu exército filisteu às aves dos céus e os animais selvagens. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você ora comigo? Pai, que a graça do teu poder, meu Pai, seja abundante sobre a minha vida, para que tudo que eu venha, ó Deus, ministrar, tudo aquilo que o Senhor falou ao meu coração para nossa edificação, possa produzir frutos de arrependimento, frutos de restauração, frutos de comunhão no meio da tua igreja. Que eu diminua, Senhor, e que em nome do teu Filho amado Jesus, nós como igreja venhamos sair daqui edificados pelo poder da palavra. E a amada igreja diz: eu gostaria que você pegasse essa última parte do texto, a parte C do versículo 46, dissesse comigo: e toda a terra saberá que há Deus no Brasil. Repita comigo: e toda a terra saberá que há Deus no Brasil. Sabe, queridos, vivemos um momento de grande instabilidade econômica, cultural, social, religiosa. E o meu desejo nesta noite não é, como foi da última vez, trazer uma aula de história, sociologia e teologia para a igreja em si e fazer uma aplicação prática. Quando eu falava com o Senhor sobre o que pregar à igreja nesse momento, uma vez que semana passada eu achei por bem não haver culto no domingo e nós estarmos em casa em oração, e quem esteve em casa, se ficou em oração, fez o propósito qual o Senhor colocou no meu coração. Graças a Deus não tivemos notícias de retaliação sobre a nossa cidade, mas em outros locais sim, espalhado pelo Brasil. E propriamente eu fiquei a refletir: Senhor, que tempo é esse? Que tempo é esse que nós estamos vivendo, que por cautela alguns pastores têm que redarguir para não avançar sobre uma nação que tem por estatística ser o berço missionário do mundo. Dr. David Bills, que sexta-feira na celebração da Igreja Nazareno no Brasil, ele fala sobre isso. Nós somos, o Brasil e tem-se o entendimento que seremos o pulmão missionário do mundo. Uma vez de onde houveram as grandes igrejas, os grandes avivamentos, hoje as igrejas estão fechando. Então Deus ele vai levantar um remanescente para atender a necessidade da continuidade da palavra. E eu fiquei a pensar, disse: Senhor, que palavra pregar para uma igreja que, assim como as estatísticas dizem, é um possível berço missionário mundial. O povo de Israel, após ser dirigido por uma teocracia, após ser dirigido unicamente por Deus e os seus sacerdotes, ele passa um período pela liderança dos juízes até chegar em uma monarquia. E o povo ele pede um rei para se igualar às demais nações.
Eu estou falando um pouco do contexto da história. Como eu disse, eu quero parafrasear para que a gente ganhe tempo. Eu quero aqui narrar a história de 3 personagens e 3 fatos na vida de 3 pessoas aqui na Bíblia. Que a primeira se chama o rei Saul. A segunda pessoa, no meio desse contexto, é Golias, um guerreiro do exército. E a terceira pessoa é um jovem chamado Davi, até então, aqui nesse contexto. E nesse momento, aonde Saul tem o privilégio de se tornar o primeiro rei em Israel, após a necessidade, o povo pedia, clamava que queria um rei. Só Deus cuidando do povo já não era suficiente. Só os juízes administrando não era suficiente. Tinha que ter um rei, porque a nação de Israel queria parecer-se com as demais nações. Todos tinham uma monarquia e Israel também desejava. Se você ler do capítulo 1 de Samuel, você vai se deparar com essa petição do povo de Israel. E querido, eles pedem um rei e a palavra de Deus diz: pedi e dar-se-vos-á. E Deus dá um rei. E no meio desse contexto, já que eles eram uma monarquia, agora esse rei passaria a lutar as batalhas do seu povo, não apenas o Deus, que ali abria o mar, que mandava uma tocha de fogo para aquecer, fazia água sair da rocha, mas a partir do momento que o povo pede um rei, agora aquele rei representaria também o exército do Senhor e lutaria suas guerras. Mas interessante é que havia uma grande dificuldade entre o povo hebreu com armas de guerra, porque verdadeiramente o povo hebreu ele não foi instituído para a guerra, ele foi instituído para proclamar um Deus poderoso, um Deus vivo, um Deus que, criador dos céus e da terra. As guerras foram consequências da vida do povo, e agora os inimigos do povo de Israel tinham habilidades com armas, com lanças, porque eles dominavam a arte do ferro, os filisteus. Mas mesmo assim, com inferioridade bélica, de armamento, Deus ele continuou dando vitória ao povo de Israel, por muitos e muitos anos. Dos combates descritos pelos historiadores entre o povo hebreu, entre o povo de Israel e os filisteus, de 9, 7 ou 8, se não me falha a memória, a vitória foi do povo de Deus, porque aonde Deus está, há vitória, irmão. E muitas vezes Deus permite a derrota para trabalhar o povo, mas eu tenho uma convicção que a palavra diz: um com Deus é maioria. E 3 coisas eu aprendi, estou desenvolvendo e me alimentando sobre essa reflexão. Primeira coisa, não despreze uma oportunidade que vem de Deus. Me ajude a pregar nesta noite e diga à pessoa que está do seu lado: não despreze uma oportunidade que vem de Deus. O rei Saul, eu quero aqui, querido, abordar aplicações práticas que Deus falou no meu coração para a nossa vida, como igreja e como povo de Deus. Saul ele estava incluso entre o povo de Deus. Agora, alguém que não era nada, que não era ninguém, uma das menores tribos do povo de Israel, é eleito rei. Passa a ter poder, autoridade, uma posição diferenciada no meio do povo, no meio da sociedade. E eu passo a ver o rei Saul e conjecturar com a igreja brasileira num todo, e algumas pessoas que englobam o corpo da igreja brasileira. E 3 características que fizeram com que o homem que tinha toda a oportunidade do mundo para escrever uma história extraordinária, porque ele passou a reinar sobre uma nação que não tinha rei, então não tinha como ter parâmetro. Quando a gente já tem uma experiência boa em alguma área e outra área falha, irmão, a gente consegue, equiparar. A gente consegue dizer: não, está sendo ruim porque alguém já fez bom. Mas não, Saul teve o privilégio de ser o primeiro a inaugurar a monarquia de Israel. Mas algumas características na vida, no caráter de Saul, fez ele jogar
fora, desperdiçar uma das maiores oportunidades que Deus já lhe dera. 3 coisas me chamam a atenção na vida de Saul e na personalidade dele. Saul era ingrato, Saul era insubmisso e Saul era covarde. Sabe, irmão, nós vivemos um tempo, e culto de Santa Ceia é para isso, aonde vive-se uma religiosidade cristã imensa. Nós vemos nos grandes centros igrejas abarrotadas de pessoas, e eu compartilhava com o reverendo Rolando que verdadeiramente a igreja brasileira, eu não falo só da igreja do Nazareno, ela não está preparada para uma perseguição. Mas pastor, qual a igreja estaria preparada para uma perseguição? Logicamente ninguém está preparado para ser afligido, irmão. Quando a prova vem, nós precisamos estar fundamentado na palavra. E é isso que eu digo, a igreja brasileira em si, eu incluo a igreja ao qual eu sou pastor, não tem preparação espiritual para ser oprimido. Porque havia no coração de Saul uma grande ingratidão. Nós vemos a ingratidão de Saul no capítulo 13, nós vemos a ingratidão de Saul no capítulo 14, nós vemos a ingratidão de Saul no capítulo 15. Sabe por quê, irmão? Quando a pessoa ela é ingrata, ela não valoriza o que Deus faz na vida dela. Saul, ele tem uma grande oportunidade, mas depois que ele é colocado como rei, ele esquece quem lhe colocou como rei. Nós podemos, irmãos, desperdiçar oportunidades dadas por homem, mas a oportunidade dada por Deus se agarra com toda a força. Da palavra do Senhor vai dizer: tudo quanto fizer, fazer como para o... Vivemos um momento, irmão, onde as pessoas vão à igreja por conveniência e não por fé. Vivemos um momento onde as pessoas vão à igreja porque Deus, ele pode curar. Deus, ele pode abrir uma porta de emprego. Deus, ele pode trazer o marido de volta. Deus, ele pode jogar Jezabel no poço. Deus, ele pode fazer. Isso tudo Deus faz, mas mais do que isso, querido, Deus, ele é Senhor da nossa vida. Nós não somos Senhor dele. Saul, ele começa a mostrar a ingratidão dele, uma vez que quem é usado por Deus para ungir Saul rei? Sacerdote. Quando a igreja não consegue compreender o papel do sacerdote, a igreja não consegue ter a visão de Deus. Saul perdeu a visão do sacerdote. Aquilo que Samuel falava para ele entrava no ouvido e saía no outro, porque quem não tem visão de Deus não tem visão sacerdotal. Quem não tem visão de Deus não precisa de sacerdote. Você vai ver na história do povo de Israel, todas as vezes que os reinos faliam em Israel, todas as vezes que o povo entrava em desgraça, é porque eles já não ouviam mais os profetas. Tem alguma semelhança com o Brasil? Quais os governantes que consultam uma ou duas ou um conselho de sacerdotes? E quando aquele que reina perde a sensibilidade de entender que quem colocou ele no reinado foi Deus, irmão, ele perdeu a visão. E muitas vezes a igreja, agora eu estou trazendo para a igreja, ela perdeu a visão disso. Deus instituiu uma hierarquia santa na vida daquele que crê. Deus nos céus, Espírito Santo parando sobre a terra. Existem pastor e existe a igreja, o corpo de Cristo. E o que nós fazemos aqui reflete a nossa fé naquele Deus poderoso que nos salvou. Amém, Jesus? Saul era ingrato. Saul, ele era um cara insubmisso. Eu tenho como tema dessa mensagem: derrube o gigante. Diga comigo: derrube o gigante. Diga mais forte: derrube o gigante. Saul tinha características de uma pessoa que jamais tem a capacidade para derrubar um gigante. Quem é ingrato não derruba gigante. Segunda coisa que chama atenção na vida de Saul era que Saul era insubmisso.
Saul era aquela pessoa que na frente do sacerdote, na frente do pastor, é uma joia. Mas quando ele está por trás do pastor, só Deus sabe o que sai da sua boca e as atitudes que lhe advêm. Você vai ver, irmão, no decorrer desses capítulos, a partir do 13 até o 17, que toda vez Deus usava Samuel para Saul. É privilégio nosso ter sacerdote da terra para nos instruir, irmão. Nos momentos aonde eu não consigo discernir a voz de Deus para a direção da minha vida ou da igreja, eu tenho um sacerdote, eu ligo. Se necessário for, eu viajo 200 quilômetros só para sentar e ouvir o meu pastor, porque sacerdote na minha vida é voz de Deus. E você entende, quando o povo se afasta disso, quando a igreja se afasta disso, está passivo de morrer, de perecer, de sofrer. E todas as vezes que Deus usava Samuel para a vida de Saul, Saul ouvia, sim, Samuel, e fazia festa, porque quem é insubmisso tem dessas coisas, faz festa quando vê o sacerdote, né? Faz todo aquele, opa, Samuel. E quando Samuel ia embora, Saul fazia diferente. Muitas vezes não suportava a orientação, porque dentro dele não havia um amor sincero pelo Deus o qual ele servia. Uma outra característica que eu vejo na vida de Saul, que Saul era covarde. Sabe por quê, irmão? Porque Saul, ele mesmo fez votos no meio das guerras em que ele enfrentava, que ele não cumpriu. A palavra de Deus diz, é melhor que você não faça voto do que fazê-lo e não cumprir. Não me responda. Quantos votos você já fez a Deus só esse ano que você não cumpriu? Quantas coisas você prometeu a Deus? Eu não estou falando de pastor, não estou falando de placa denominacional, eu estou falando entre você e Deus. Quantas coisas no Réveillon do ano passado você disse, esse ano vai ser diferente? Saul era covarde, irmão, a ponto de receber uma ordem direta de Deus por meio do sacerdote para eliminar os amalequitas. E ele, por insubversão do coração, ele mata o que ele achou certo matar, ele destrói o que ele achava correto em destruir, e ele separa o rei, a riqueza e o melhor do gado. E faz pior, quando Samuel demora em chegar, ele mesmo sacrifica. Ei, vem cá, igreja do Senhor. Sabe por que a igreja brasileira não está preparada para viver um tempo desse? Porque ela não está preparada para derrubar gigante. Porque muitas vezes Saul quer fazer papel de Samuel. Irmão tem uma missão na igreja, o pastor tem outra, irmão. O irmão tem uma responsabilidade na igreja, o pastor tem outra. Foi assim que Deus instituiu, e quando a igreja perde esse feeling. Eu falo não só pela igreja local, eu falo em geral, irmão, e aqui não tome para o seu pessoal, e se você se encaixar na palavra, tome também e se alimente. O que nós vemos de coisas semelhantes às atitudes de Saul, referente à igreja, ao pastorado, ao relacionamento das pessoas com Deus, querido, eu não sou nem a favor nem contra de alguns posicionamentos. Lembre-se, essa mensagem é derrube o gigante. Mas há pastores que, por escolha, se posicionaram. E eu ouvi, que eu nem vi, não tenho nem tempo para acessar certas coisas, irmão. Eu ouvi comentários de irmãos na internet, referente a um pastor, que eu digo, essa igreja não está preparada. Não está preparada. Porque uma igreja que está preparada, ela reverencia, obedece e é fiel à voz de Deus e à voz do seu pastor. Para derrubar gigante, irmão, primeiro precisa se derrubar o gigante que há dentro de você. Ninguém que primeiro não derrubou o próprio gigante que havia dentro de si, ele consegue derrubar os gigantes externos. Eu vejo muitas campanhas de derrubar o gigante, mas na verdade, na maioria das vezes, o gigante está dentro de você, está dentro de nós, não está lá fora.
Mas nesta noite a palavra que Deus me deu foi: derrube o gigante. Se necessário for, derruba o primeiro gigante que está dentro de você. Saul era um cara que ele não admitia os erros dele. Saul era uma pessoa que não reconhecia as suas fraquezas e as suas falhas. E uma pessoa que não reconhece seus próprios erros, ela não melhora. Ela não muda. Ela pode se tornar até religiosa. Vem à igreja, né? Faz ali, vem lá, vem cá. Mas ela não tem transformação de vida. Derruba o primeiro gigante nessa noite. Mate o gigante que há dentro de você, irmão. Aí sim você estará preparado para derrubar gigantes externos. Segundo personagem dentro dessa história aqui me chama a atenção dentro do contexto que nós estamos vivendo, é Golias. E para falar sobre Golias, eu topifiquei da seguinte forma: não insista no erro. Não insista no erro. O gigante Golias, querido, eu vejo esse homem, esse guerreiro, como alguém amargurado, sem identidade e sem fé. Qual a amargura que havia no coração de Golias, pastor? Se você observar no livro de Josué, você vai ver um guerreiro, um dos dois espias, um dos príncipes de Israel, que há muitos anos atrás havia subido o monte, aonde provavelmente os pais e os avós de Golias viviam. Eu acredito e posso conjecturar, se eu não erro aqui no tempo aqui bíblico, provavelmente Golias podia ser uma criança ou não, mas alcançou a família dele. E diz a palavra que Caleb, ele diz a Josué: subamos e derrubamos os gigantes, porque dentro de mim ainda há fôlego. Havia uma amargura no coração de Golias pelo povo de Israel. E essa amargura que havia no coração de Golias não era concernente ao povo, era concernente ao Deus do povo. As afrontas de Golias não é propriamente contra Saul, nem contra o exército. Ele diz: o teu Deus. Algo é semelhante ao que a igreja passa nos dias de hoje. A questão não é as pessoas da igreja, é o Deus da igreja. Não porque Jesus tem que ser tal coisa, Jesus tem que ser isso. E a afronta já não é mais contra o povo, mas é contra o Deus do povo. E sabe por quê? Não tem como ter espiritualidade para vencer isso, porque a igreja brasileira em si é religiosa. Mas não é fervorosa. Religiosidade, irmão, é você pedir perdão do mesmo pecado todo domingo. Religiosidade é você fazer como Saul, na frente do sacerdote você é uma bênção. Quando o sacerdote não está, só Deus sabe, até o que você fala do próprio sacerdote. Religiosidade, querido, é precisar de arrepio para viver vida santa. E Golias, ele não sabia o que era a fé verdadeira. Primeiro, eu estou conjecturando, havia um ponto de amargura no coração de Golias. Aquele exército, aquela tribo que era quase invencível, porque eles moravam nos altos picos da terra prometida. Eram homens de estatura de 2,93 metros acima. Eles são abatidos por guerreiros chefiados por um velho, que Caleb era um velho na época que eles subiram o monte. E o capitão do exército tinha que ir na frente para degolar o primeiro que vinha. E Caleb, um velho, derrubar um cabo de 2,93 metros, é só cheio de algo sobrenatural, irmão. Mas Caleb derrubava gigante, porque Caleb não era como Saul. Você entende que Deus está falando com você? Para derrubar gigante, querido, é preciso ter um coração voltado para Deus. Amargura é o primeiro ponto que eu encontro na vida de Golias. Se você tem um coração amargurado, hoje tira essa amargura de dentro do teu coração, para você poder derrubar gigantes. Segundo ponto que me chama a atenção na vida de Golias era que era uma pessoa sem identidade. Observe, Golias ele não estava lutando pelo seu próprio povo. Golias não estava lutando a favor de uma causa própria dele, mas Golias estava esbravejando por dinheiro. Pessoa que se vende por qualquer coisa, irmão, ela não tem identidade nem valores.
Eu tenho identidade, eu tenho um valor, e ele é baseado na Bíblia. E aquele que colocou isso dentro de mim se chama Jesus Cristo de Nazaré. Essa deve ser a identidade da igreja. Golias, ele era alguém sem identidade. Qualquer um que desse mais prata e mais ouro para Golias, Golias servia, se curvava e até colocava a sua vida à frente. Sabe, irmão, eu vejo irmãos comprando causas que não é bíblica e comprando situações que não é bíblica, por favorecimento próprio. Como é que essa igreja, meu Pai, vai resistir o mínimo de perseguição que seja? Eu digo que o que nós estamos vivendo hoje é só um alerta de Deus, sabe? É algo Deus dizendo assim: desperta, ó tu que dormes. É mais ou menos Deus dizendo assim: olha, povo meu, desperta. Golias era alguém que não tinha fé em nome dos meus deuses. Tem pessoas que precisam crer em tanta coisa para poder se guardar, se sentir protegido, se sentir amado, se sentir valorizado, que sai se agarrando em tudo que aparece. Não, eu tenho fé no único e verdadeiro Deus e Ele é suficiente para a minha vida. Eu não preciso estar atirando para todo lado para ter essa certeza dentro de mim. E a última pessoa, querido, que eu quero compartilhar com você algumas coisas nesta noite é sobre o jovem Davi. Entenda a observação: jovem Davi. Eu não estou falando de Davi rei, estou falando do jovem. E eu coloquei como tópico o seguinte: seja humilde, pois os tais verão a Deus. Diga a essa pessoa que está do seu lado: seja humilde, desenvolva a humildade. A humildade gera em nós, irmão, todas as qualidades contrárias aos defeitos de Saul. Tudo que faltava em Saul naquela ocasião, Davi tinha. Tudo que Deus procurava num homem no meio da nação, aquele menino tinha. Ele obtinha qualidades que nem Saul como rei tinha. E humildade é a primeira delas. Você vai ver um jovem que no meio de diversos irmãos, ele se contenta em ser pastor de ovelha, boiador, irmão. Ia para o campo, dormir debaixo de pé de mato, dar comida aos bichos. Um guerreiro naquela época era status, fazer parte do exército, ganhava bem, tinha moral no meio do povo, era aplaudido quando voltava das guerras, mas pastor e boiador não tinha reconhecimento não. Mas Davi fazia aquilo com tanta gratidão no coração dele, que apenas se pegasse uma ovelha, um urso ou um leão, ele ia na tapa com o urso para salvar uma ovelha. Você está entendendo o que Deus está dizendo com você nessa noite? Seja mais grato a Deus. Foi aquilo que eu via na vida de Saul. Uma oportunidade dada por Deus não se rejeita. Davi pegou a oportunidade que ele tinha, que era de servir daquela forma, e ele entendeu que aquilo era o melhor de Deus para a vida dele. Ele fazia aquilo com excelência, ele fazia aquilo de coração, ele colocava a alma, e se necessário for, ele arriscava a vida por aquilo que Deus deu a ele. Aí Deus disse assim: esse serve para ser rei sobre Israel. Ele não está preocupado com status, ele não está preocupado com o que as pessoas veem, mas ele se preocupa com o que eu tenho dado a ele. Tantas coisas, irmão, Deus tem feito por você, oportunidades que ele tem te dado, e você usa e trata isso como nada. Porque é assim que a igreja brasileira muitas vezes trata as oportunidades que Deus tem dado. A gente tem portas abertas, pode fazer cruzada a todo tempo, mas se der uma dor de cabeça, eu não vou para o culto. Eu duvido você faltar dia de segunda-feira no seu trabalho porque você tem dor de cabeça. Ah, pastor, o coral não dá para ensaiar porque eu levei uma topada. Eu duvido você deixar de levar um filho no médico porque você levou uma topada. Você consegue entender a religiosidade? Mas Deus estava procurando alguém que não fosse religioso, porque havia uma religiosidade no coração do exército
Israel, que eles se acovardaram e não tinha mais coragem de enfrentar os outros exércitos e os gigantes da sua vida. Eu quero ser boca de Deus nesta noite. Sabe por que há gigantes na tua vida que ainda estão de pé? Porque você tem estado diante de Deus como religioso. Deus não trabalha na vida de pessoas religiosas, irmão. Deus trabalha na vida de pessoas entregues totalmente na mão dele. Por muito menos o país de Gales teve um avivamento que marcou a história. Meu Deus, o Brasil é um país continental. Eu não consigo contar quantas denominações nós temos hoje. E por que não há um avivamento no Brasil? Pastor, não há. As cadeias estão aumentando, quantidade de pessoas presas, drogados. E como é que a igreja tem crescido? A igreja de Cristo. Derrube gigantes nessa noite, querido. Eu via no coração de Davi, e eu quero encerrar, estou encerrando. Eu via no coração de Davi submissão, coisa linda. Só consegue ser submisso quem tem humildade. Talvez você era desacreditado pelo mundo e por muitas pessoas, mas Deus te viu, teve misericórdia de mim e de ti, te deu oportunidades, não despreza o que Deus tem te dado, filho. Tem pessoas que têm dons, que têm talentos, que têm chamada e está enterrando por conta de pequenos Golias que você vê maior do que a tua fé e a tua capacidade de derrubar Golias. É precioso aquilo que Deus nos dá, irmão. É valoroso aquilo que Deus nos dá. Não lança fora, não negocia, não te acovarda. Porque a palavra de Deus diz que um dia Ele retornará e perguntará: servo fiel e o servo infiel, o que fizeste com os talentos e os dons que eu te dei? Havia, pastor Ademilton, homens habilidosos em batalha, de grande estatura, e se você estudou um pouquinho essa passagem, ou conhece, você vai saber que havia um gigante no meio do povo de Israel, e esse gigante chamava-se Saul. Saul, quando foi escolhido entre os demais, era porque ele tinha estatura, ele tinha formosura e ele tinha força. Não adianta ser um gigante cheio de dons e talentos sem um coração humilde e submisso, porque se torna um covarde, como era Saul. A nossa igreja no mundo, a igreja brasileira, a igreja em Belo Jardim, precisa largar a religiosidade e viver um novo tempo de fé. Fé semelhante à fé de um menino no primeiro amor. Davi vai levar pão. Amém, meu pai. Estou aqui. Davi vai cuidar das ovelhas. Amém, meu pai. Carregar água. Amém, meu pai. Muitas vezes nós queremos alcançar lugares de destaque. Queremos alcançar maiores bênçãos de Deus. E não consegue entender porque as coisas não estão dando certo. Você veio aqui hoje para derrubar gigantes. Eu não consigo achar uma linguagem mais objetiva do que essa, sem ser agressivo com a igreja em si, para trazer um despertar, que foi o que Deus disse ao meu coração. Para derrubar gigante não pode ser religioso, não. Tem que ter fé amorosa, fervor no coração. Só alguém como o menino Davi poderia ir contra o gigante Golias, porque quem estava em Golias não era apenas um homem, mas havia um demônio. As potestades dos filisteus operavam na vida de Golias para oprimir o povo de Deus. Como é, irmão, que passa mês e entra mês, o cara ia lá, desafiava o povo, fazia o que queria, e ninguém se prontificava, ao menos a morrer por Deus. Se não fosse para matar, mas ao menos morrer por Deus, eu vou, porque eu creio em Deus. Às vezes é na finança. Entra ano e sai ano e as finanças não mudam. Precisa de mais fidelidade no teu coração, filho. Precisa de mais entrega no teu coração, filha. Às vezes é aquele problema dentro de casa, no relacionamento. Precisa de mais fidelidade sua, minha filha, meu filho. Precisa de mais entrega. Sai da religiosidade. Aí eu vejo um menino chegar no meio de um exército.
carregando pão, leite, vinho. E ele escuta de longe, de longe. Quem é o Deus de vocês? Não foi o exército. Quem é o Deus de vocês? Eu posso dizer pelos olhos da fé que eu escuto os insultos dos principados e potestades sobre a vida de muitos que estão aqui, dizendo: quem é o Deus de vocês? Precisa ser Davi, irmão, não é Saul não. Saul tem armadura, Saul tem estatura, Saul tem experiência de guerra, mas não tem um coração aberto, não tem humildade, não tem submissão, não tem entrega nas mãos do Senhor. Sabe, irmão Davi, o jovem Davi, ele me faz pensar em fé, em homens como Evan Roberts, no país de Gales, em John Wesley, na Inglaterra. Me faz lembrar de homens como Miller. Me faz lembrar de homens e mulheres que não tinham sua vida por preciosa, sem que antes fizesse o chamado pelo qual o Senhor lhe comissionou. Derrube o gigante nessa noite. Só mais um pouquinho de fé. Tira essa religiosidade, irmão. Tira essa capa. Porque Deus, Ele já não vê mais teu louvor. Ele já não recebe mais a tua oração. E sabe qual era a minha preocupação quando eu conversava com o reverendo Rolando semana passada? Eu dizia: pastor, o reverendo Moacir, que eu servi com ele, naquela ocasião, era o ministro mais antigo da Igreja do Nazareno no Nordeste, 30 anos de ministério. Redobre tua atenção, eu quero orar pela tua vida. Você que creu nessa palavra, o altar já está aberto. Ele dizia a mim o seguinte: nós servimos junto em um bairro onde na mesma quadra tinha mais de 17 igrejas. Já pensou você dar uma volta aqui no bairro? Só nessa quadra, 17 igrejas. E ele dizia a mim o seguinte: seminarista, eu preferia que fosse bar. E eu fiquei chocado. Eu digo: puxa, esse pastor já está caducando. Ô pastor Moacir, que é isso, homem de Deus? Não é não, é que ele era meio das antigas, né? E você acha que esse povo tudinho é crente? Peneira a vida, o comportamento, o relacionamento com o pastor, o compromisso com a igreja, a forma de lidar no trabalho, e aí você vai ver se não era melhor que fosse bar. E eu dizia: como assim, pastor? Me explica, que eu não consigo entender. Aí ele disse a mim o seguinte: o cara que está no bar, ele sabe que está perdido, e a pessoa que é religiosa, ela pensa que está salva, mas está perdida do mesmo jeito. Porque não tem mais calor no coração, não tem primeiro amor. Olha, irmão, quando o Dr. David, ele falou sexta-feira, para mim, na minha visão, eu recebi aquela palavra como algo de alerta. Ele abre a nossa festividade de 60 anos em Campinas dizendo o seguinte, lembrando da igreja de Éfeso, que era uma igreja trabalhadora, era uma igreja libada, fazia tudo certinho, farisaica, mas Apocalipse 7 vai dizer que eles se esqueceram do primeiro amor. Pode vir à igreja o ano todinho, se não queimar dentro de você o primeiro amor, irmão. Poucos pastores, eu acho, teriam coragem de pregar o que eu estou pregando aqui. Porque muitas vezes é melhor você ter alguém que vem à igreja e contribui, do que você ter alguém salvo dentro da sua igreja. Mas eu vim a essa cidade pregar uma verdade, o evangelho que é santo. Irmão, não tome essa mensagem como uma ofensa. Se você tem humildade no coração, desde já o altar está aberto, eu quero orar por você. Eu quero que a igreja feche seus olhos. Se você pudesse, coloque de pé. Culto de Santa Ceia, dizer: Hosana, ora vem Senhor Jesus. Tem coisas que Deus mandou você fazer esse ano que você não fez. Tem coisas que Deus falou o teu coração.
para você executar e você não executou. Era assim que Saul fazia. Deus dizia, vai, ele não ia. Deus dizia, faz, ele não fazia. Ele até fazia algumas comunhões com Deus, mas ele não se prontificava de total coração. Fecha teus olhos, irmão, tu não é espectador não, você veio aqui para derrubar gigante. Tem gigantes que você vai te enfrentar quando você voltar para casa. Ou você vai continuar sendo afrontado por ele, ou você vai derrubar ele hoje. Se você tiver humildade no coração e se humilhar perante o Senhor, não perante um homem. Avivamento, primeiro amor. E às vezes a gente acha que fazer certas coisas é estar cheio de Deus. Não é. Andar por certos lugares, falar certas coisas é estar cheio de Deus. Não é. Estar cheio de Deus é muito diferente. Muito diferente. Eu vejo um corajoso aqui, não sei se tem mais. Eu quero orar, irmão, eu não vou me deter. O altar está aberto. Se você tem essa consciência no teu coração, vem até o altar do Senhor. Eu quero orar por você. Em fervente oração, venho a palavra diz, quando tudo deixares. na presença de Deus. Tem gente que deixa metade do seu ser no altar e a outra metade ele fica segurando. É tudo, irmão. É tudo, irmão. Entende nessa noite.